É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje é 27 de janeiro de 2026, terça-feira. Cala a boca, cala a boca. Agorinha é 6 horas e 23 minutos da tarde. Cala a boca, cala a boca. É o meu cachorro aqui que tá assim. 6 horas e 23 minutos da tarde, né, desse dia 27 de janeiro de 2026, terça-feira. Uma chuvinha tá caindo, né, gente? Agora, depois das 6 horas. Falo da cidade de Guajará-Mirim, cidade esta com mais ou menos 47 mil habitantes. Estamos a 335 quilômetros. Cala a boca! Estamos a 335 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho, e fazemos fronteira com o país da Bolívia, separado pelo grande rio Mamoré. Gente, apesar das chuvas ter diminuído, né? Aliás, não diminuiu a chuva, diminuiu a intensidade da chuva no mês de janeiro, né? Mas ainda está chovendo, mas não é tão forte como em dezembro, novembro. Ó, vocês veem que quando eu cheguei estava mais forte. Eu mal comecei a filmar, já diminuiu a intensidade da chuva. Aqui em Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, gente. Lembrando que o nosso inverno aqui, ele começa ali mais ou menos em novembro, né? Oficialmente, né? E vai até abril, final de abril mais ou menos. O início, como os tempos estão meio loucos, né? A gente não pode mais nem prever, porque tem ano que é de um jeito, tem ano que é de outro. Então nem posso dizer para vocês como vai ser esse ano. Só sei que as chuvas começaram mais cedo do ano passado, né? Não foi nesse ano, porque o inverno começa mais ou menos outubro, novembro, aí pega dezembro, aí janeiro, fevereiro, março e abril. O normal seria 6 meses de chuva e 6 meses de sol, né, gente? Mas é mais tempo de sol do que de chuva. Mas assim mesmo, graças a Deus, tem chovido bem na nossa região, né? Isso é pro bem de todos, né? Das florestas, do nível dos rios, né, gente? Para as embarcações, para os peixes, para os animais aquáticos, né? Para ter peixe, para o pessoal pescar. Enfim, né, gente? A água, ela é um símbolo de vida, né? Sem água, você pode ver um deserto, como é que é. Só areia, né? Não tem vida. Então, qualquer deserto daqueles que tiver no mundo, gente, se cair um mês de água, eles nascem tudinho, fica tudo verde. Qualquer deserto do mundo, do Saara, tem um deserto do Chile, não sei se é Atacama, deserto do Atacama. Não sei se é o maior deserto do mundo, é o que está no Chile. Ou acho que o maior deserto é o do Saara, na África, ou no Oriente Médio. Isso aqui é só um vídeo, gente, porque eu tô acordado, né? Geralmente, às vezes, chove na parte da manhã quando eu tô dormindo, devido ao distúrbio de sono, da depressão, que ela descontrola o sono meu. Eu passo a noite acordado, vou dormir já quase de dia. Aí eu pego sempre as chuvas da tarde, quando eu tô acordado, né? Mas aí eu vou acompanhando, gente. A chuva que der para mim filmar, eu vou filmando e mandando para vocês. Esses dias
Um inscrito meu falou que até a chuva ele gosta de assistir, porque eles acompanham como é que tá o clima por aqui, né? Pessoas de fora, para ver se bate com a região deles, né? Então eu vou ver se esses dias eu vou lá no centro mostrar o nível do rio Mamoré, né? Que o ano passado eu fui lá, e no final do ano passado eu fui lá, né, fazer um vídeo, e agora a água tá subindo. Vamos ver como é que tá o nível esses dias. Essa semana eu vou ver se eu vou lá, se Deus quiser, para rever novamente o quanto subiu, né? O tanto que subiu, gente. Porque a água que faz o rio Mamoré subir, ela vem mais da Bolívia e dos Guaporé, né? Do rio Guaporé no Brasil. O rio Guaporé, ele vem do Mato Grosso até em Surpresa. Em Surpresa ele emenda com o rio Mamoré, que vem da Bolívia. Surpresa fica daqui a 200 km em linha reta. Vamos supor, se for de avião, né? É 200 km. Se for de barco, aumenta um pouco, porque os rios, eles ficam dando volta. Tem rio, os rios, ele fica dando volta, às vezes dá retorno, como se estivesse voltando. Aí o rio vai fazendo aquele S, né? Então os barcos não vão em linha reta. Então de barco dá mais de 200 km, porque ficam fazendo. Eu já viajei 2 vezes pro distrito de Surpresa, no ano 2001 e 2002. Eu viajei lá, né? Na época eu fazia parte ainda de igreja, de denominação, e eu sou músico, tecladista. E eu fui lá passar um dia tocando lá nos cultos. Fui eu e uma vez foi eu e um colega meu, nós fomos 2, no antigo barco de Surpresa chamado Amadiçu. Nós íamos morrendo afogados, porque o barco velho entrava água por todo canto. Nós estávamos dormindo. Vocês estão percebendo que a minha avenida aqui já está toda estourada de buraco. Ali foi onde logo que o Netinho entrou, ele ajeitou aqui, que eu fiz um vídeo. Tinha uns buracão maceta aqui, o vizinho aqui botou uns entulhos aqui, e eu fiz vídeo aí, nós dois aí brigando, até que o Netinho veio e fez tampou. Assim que ele entrou, já estava no inverno quando ele entrou, né? Aí assim que deu uma secada, eles vieram aqui meio que saber quem foi que fez isso aí. Eu estava até dormindo e minha esposa disse, foi meu vizinho que colocou os entulhos de construção, né? Aí o trator veio e espalhou naqueles buracão. Era grande, gente, o buraco era grande e fundo, não tinha como não. Por isso eu já tinha feito uns 4 vídeos falando para vir, não vieram. Aí eu falei com o vizinho aí, ele colocou 2 entulhos aí, 2 carradas. Aí eu fiz minha parte de divulgação, eles, rapaz, foi no outro dia, bateram aí. Que só passava moto e bicicleta. Carro não passava não. Aí primeiro eles espalharam, já ficou melhor, bem melhor. Aí depois vieram e asfaltaram. Agora aqui, ó, bem na entrada da do meu portão aqui, já tá feio aqui. Aliás, não é só aqui não. Guajará-Mirim todinha, as avenidas tá cheia, os asfaltos tão bem feios. Eu sei que a equipe está trabalhando nos matos, né? Mas tem que teve dias aí que passou de 10 dias sem chover. Tem que ter uma equipe para fazer uma operação tapa-buraco, que tem avenidas que no carro não anda mais. E está muito perigoso para moto e bicicleta elétrica, bicicleta normal. E aconteceu um acidente. Guajará-Mirim, não vou mentir não, tem avenidas aqui que eu não passo mais. Que eu e todo mundo que já conhece. Tá feio, tem muito buraco. Porque o buraco do asfalto, ele é mais perigoso que o buraco de rua normal, de barro, né? Porque o buraco de asfalto, ele cria essa quina, que detona a suspensão, que ele corta pneu, que ele derruba. Então o prefeito Netinho tem que ver aí, aproveitar esses dias que não chove,
para fazer um reparo, principalmente nas avenidas mais feias. Aí uma operação tapa-buraco relâmpago aí, menos para amenizar. Então, como eu estava falando, eu tinha ido, já fui 2 vezes surpresa, e o barco velho de surpresa na época, ele estava bem ruim, né? Muito velho, sem fazer reparação de assim, de todo barco, gente, ele tem que ter manutenção, igual o carro. Se não der manutenção, ele começa a entrar água, daí a pouco acontece uma tragédia, que nem aconteceu comigo em 2001, e um colega meu da mesma igreja, que fui tocar lá em Surpresa, na igreja que estava começando lá, Madureira, que eu fazia parte. Hoje faz 20 anos que eu não faço parte de denominação nenhuma, só o meu Deus é minha igreja, minha fé está em Cristo, e eu sigo a Ele em casa, orando em casa, lendo a Bíblia em casa. E agora eu estou lendo a Bíblia com meu filho, que eu chamei ele, comprei uma Bíblia só para ler com ele. Nós já estamos no livro de Levítico, e daqui a pouco nós vamos ler já mais um pouco, se Deus quiser. Então, o que aconteceu é que nós estávamos viajando no barco de surpresa, e tinha um cara que era responsável de ficar cuidando do motor do barco, um MWM grande, um barco de surpresa. Era o barco mais rápido na época, era o barco de surpresa, chamado Amade Sul. Com certeza se acabou, já estava quase acabado, mas era grande e o motor potente. Aí tinha um cara lá só responsável para passar a noite cuidando do motor, colocando de olho, colocando diesel, né? E ele não pode beber. Esses caras que ficam responsáveis pelo motor e colocar água. Água não, é porque o motor de barco, eles usam a água do rio para refrescar o motor. Então não precisa de radiador. Então, foi um cara aqui que levou bebida, um cara que ele até é cabeleireiro hoje. E o cara levou bebida e deu bebida, tava ele e outro aí, deram bebida pro cara que dava manutenção cuidar para tirar água. E o cara ficava tirando a água direto do barco. Nós tava subindo para surpresa. Aí o cara bebeu, ficou bêbado, dormiu. Aí o barco começou a encher d'água e eu e meu colega da igreja dormindo. Aí o piloto do barco notou que o motor estava com uma zoada estranha, parou o barco. Quando foi lá, o cara estava dormindo e o barco afundando, e ele acordou o cara, acordou todo mundo lá. E nós não acordamos não. Nós íamos morrendo e nem sabia. Aí tiraram a água, o excesso de água, e o cara acho que levou um carão. Aí seguiu viagem. Nós fomos saber disso lá em Surpresa já. Foi um livramento que Deus deu. É por isso que esse outro barco aí, que afundou o ano passado, o barco hospital de 4 milhões de reais, foi falta de manutenção também. Negligência e falta de manutenção. Um barco de 4 milhões de reais, que se Deus quiser eu vou fazer um vídeo esses dias lá para ver como é que ele... Não, eu já sei como é que ele tá, só filmar ele de novo, que tá lá no barranco. Esse ano, em abril, dia 30 de abril, inclusive esse barco, o hospital, ele afundou na noite que eu fiz aniversário. Eu faço aniversário dia 30 de abril e ele afundou às 2 horas da madrugada do dia 30 de abril de 2025. E aí ficou aquela coisa, vamos reformar. Primeiro passou um tempo ele lá nas pedras, né? Engatou nas pedras. Depois veio uma equipe que gastaram, não sei se foi mais de 1 milhão para tirar ele de dentro do leito do rio Mamoré aqui. Daí depois tá lá no barranco lá. Aí disseram que iam reformar. Eu acho que não compensa gastar 2 milhões. Esse barco já foi 4 milhões. Gastar 2 milhões com um barco que eu vou mostrar para vocês esses dias como é que ele tá. Totalmente tudo empenado, tudo quebrado. E você vai fazer um barco que vai precisar de soldar quase toda uma metade dele todinha. Fazer tudo de novo para ficar tudo desigual, um material novo, um material velho. Até a Bíblia diz, Jesus falou que não se coloca remendo novo em pano velho, e nem se coloca pano velho em remendo novo, nem pano novo. Então,
é melhor que faz é desmanchar esse barco e vender pro ferro velho. Já era. Esse barco aí, esse barco hospital de Guajará-Mirim, que servia mais para os índios, né? Não sei se eles atendiam ribeirinho, mas os índios eram atendidos e era um barco bem equipado, gente. Era um barco hospital de verdade, de vergonha. Eu nunca entrei dentro não, mas nem precisa, só em... Eu tenho uns vídeos aqui, no dia que eu fazer o vídeo dele novamente, lá no barranco, lá no bairro Cristo Rei, vou botar uns vídeos para vocês mostrando como ele era antes. Por fora, né? Então é isso aí, gente. Esses dias, gente, eu tava lá na rodoviária de Guajará-Mirim aqui. E foi até no dia que eu passei ali naquele bar, tal de conveniência, não sei o que lá, que eu passei. Muita gente acha que eu quis passar ali porque eu queria filmar ou alguma coisa assim. Eu nem estava imaginando. Inclusive, quando eu vi a bosta do bar entupido lá, a Avenida Princesa Isabel, já estava em cima. Eu ia buscar o meu sogro lá na rodoviária. Quando eu vi, já estava em cima. Foi até minha esposa que do nada ela ia fazer só um vídeo para mostrar. Aí eu aproveitei que ela já tinha ligado a câmera, que não dava nem de filmar, como é que eu ia filmar no tumulto daquele. Já que ela ligou, aí eu falei aquelas coisas lá, que eu tô dentro da minha razão. Qualquer avenida de qualquer cidade não foi feito para aglomeração e fazer festa, não. A avenida, para ela poder ser fechada para pessoas fazer piseira, ou fazer, quando a igreja quer fechar alguma igreja, ou qualquer outro evento, tem que pedir autorização na prefeitura. Eu acho que na Ciretran. Aí aqui em Guajará-Mirim, o pessoal quer fechar as avenidas, sendo que nós temos direito de ir e vir, e ainda querem ficar bravo com a gente, porque a gente passou e reclamou porque estava na rua. Ainda vieram um monte, bem uns 100 me criticar, sendo que eu li lá na Constituição, lá, artigo 5 lá da Constituição, parágrafo, acho que 4, não sei, tá lá no artigo 5º, direito de ir e vir, tudo que pode, que não pode, concernente a negócio de bar, eventos particulares ou qualquer evento. A avenida não é para aglomeração, não é para fazer piseiro, é para tráfego de carro, de pedestre, de moto e de bicicleta. E pronto. E nem sequer nas avenidas, eu li lá na Constituição, lá, nem sequer nas calçadas pode entupir, quanto mais nas avenidas. Então não vem com conversa não, que quem se meter a falar que eu estou errado em querer passar, ainda mais na Avenida Princesa Isabel, que é a segunda, é a mais movimentada, se brincar, de Guajará-Mirim, aqui nesses bairros aqui. Porque até semáforo tem, é larga, é bonita, não tem buraco, só vai ter buraco na Princesa Isabel lá no Triângulo, tem um trechozinho embaixo lá que tem uns buracos, mas de resto tem muitas depressões, mas a avenida é boa. Aí chegando na rodoviária, a minha esposa, estava conversando com a minha esposa, porque eu estava aguardando o meu sogro chegar, o ônibus dele, né, meia-noite e pouco. Eu passei no bar, era meia-noite e 33. E eles pensam que eu estava ali, a maioria perguntando o que ele estava fazendo. A essa hora, ninguém tem que dar satisfação a ninguém. Se a pessoa quiser andar na cidade a qualquer hora do dia ou da noite, a avenida é livre. A Constituição garante o nosso direito de ir e vir. Ninguém tem que dar satisfação a ninguém a que hora a gente vai passar em avenida. Então, mudando já um pouco de assunto, aí a minha esposa disse que tinha um garotinho que olhava para mim, perto do pai dele, e apontava, e olhava para o pai dele e apontava para mim. Aí até que o pai dele veio para perto de mim, me cumprimentou. Disse que estava viajando para Itacoatiara, a esposa dele estava lá, ele estava indo com o filhinho dele. Eles iam fazer um trabalho lá, mas que ele
me assiste no meu canal e o garotinho dele também. São tipo assim, meus fãs, né? Me acompanham. E por incrível que pareça, gente, as crianças gostam do meu canal. Muitos que assistem meu canal são crianças. Uma vez uma tia minha disse que ela foi em Belo Horizonte fazer um curso lá. Ela descobriu um garotinho lá que não perdia um vídeo meu lá. Pena que o meu primeiro canal, que era esse que ele assistia, o YouTube derrubou, né? Em 2020, se eu não me engano. Esse canal que eu tenho agora, Nerimar Vídeos, eu fiz em 2020 ou foi 2019, né? Eu recriei de novo. Então, às vezes eu penso assim, será que as pessoas assistem, dão valor? Gente, tem tanta gente fora, tanto Guajará-Mirense, aqui ninguém dá valor quase em Guajará-Mirim, na minha cidade. Mas tem tanto Guajará-Mirense fora daqui que o único meio deles saber o que está acontecendo aqui em Guajará-Mirim é mais através de meus vídeos, porque a maioria dos sites que tem aqui e pessoas fazem vídeo é videozinhos de problema, de alguma coisa, de briga, de acidente. E eu não, eu faço de vários temas, né, de várias formas, andando dentro da cidade, área rural. Então, de qualquer forma, eu mostro muito Guajará-Mirim. E não é só os guajará-mirenses que estão fora que assistem, as pessoas que já moraram aqui também, que não são daqui, mas moraram aqui, me acompanham também, querem ficar sabendo, né? Então fica de olho. E eu agradeço a todos que me acompanham aí, todos os meus inscritos, o Marlúcio em Porto Velho, que é daqui, mora em Porto Velho, o Whindersson Lima, de Manaus. Gente, eu pensava que a mulher ia parar aqui. O Whindersson Lima, que é de Manaus, não sei se ele morou aqui ou é de Manaus mesmo. Berenice do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A irmã Vera, que eu daqui de Guajará só tem uma. A irmã Vera ou a dona Vera, que eu chamo, né? Aí tem o Raimundo Nonato, que não sei se ele é daqui, mora em São Paulo, ou ele só passou por aqui, mas assiste meus vídeos também. Aí tem o Rodrigo, que mora na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Tem um Rodrigo que veio do Maranhão, já me assistia lá e veio morar em Guajará-Mirim para trabalhar aqui com a esposa dele. Enfim, gente, desculpa aí os que eu não lembro agora de cabeça, mas eu mando um abraço para todos os meus inscritos. Então, gente, esse senhor que estava com o filhinho dele já para entrar no ônibus, já esperando para entrar no ônibus, falou que ele acompanha as chuvas, até os vídeos de chuva, para ver como é que tá por aqui, o clima, acompanha tudo ele. E ele ficou assim, e eu fiquei assim quase, assim meio que me sentindo lisonjeado, né? De saber que eu não ganho nada, eu não sou monetizado, não ganho nada do YouTube. Mas assim mesmo eu faço esses vídeos para vocês, né? Para passar... serve de terapia para mim e ajuda vocês, né, gente, a ficar por dentro do que está acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa terrinha aqui, né? E o garotinho foi que, eu acho que foi que me achou, não sei, e esse senhor, ele foi para Itacoatiara e a esposa dele é engenheira e eles iam trabalhar lá em alguma coisa, né, que eu não sei, mas deve ser alguma coisa importante. Então eu mando um abraço, eu não sei o nome dele, mas mando um abraço para ele, pro garotinho lá dele, para a família dele, lá em Itacoatiara. Um abraço, meu amigo, para você, que nós nos falamos ali na rodoviária, aqui na rodoviária de Guajará-Mirim. Um abraço para todos, gente. E é isso aí. O vídeo já está longo e a chuva está bem fraquinha. Eu vou ficar por aqui, gente. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.